Procedimento técnico para estudo de tecidos duros. Descalcificação ou desmineralização. O agente descalcificador é o ácido nítrico 5%. Ele age retirando a porção inorgânica ou mineral. Já no procedimento técnico de desgaste, a porção inorgânica é preservada. Tecidos de sustentação são o tecido conjuntivo especial e o tecido ósseo. O sistema locomotor ósseo tem por função sustentação, proteção e depósito de cálcio. Composição celular: células osteogênicas, osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. A matriz óssea tem sua parte orgânica, formada por colágeno e substância fundamental amorfa. Ela é proteica de matriz mole. A sua parte inorgânica é mineral de matriz dura. O revestimento externamente é pelo periósteo e internamente pelo endósteo. Células ósseas. Osteoprogenitora. Elas originam os osteoblastos. Os osteoblastos produzem a parte orgânica, a matriz óssea. Logo, atrai os minerais para a matriz. O osso que estava em estado mole ossifica, ficando em estado duro. Osteócitos. São alojados em lacunas e interligados por canalículos. Os osteoclastos são sincícios alojados nas lacunas de Roux-Ship. Os osteoclastos não originam de osteogênicas, originam-se na fusão de vários macrófagos. Ela produz um ácido no citoplasma que corrói para a remodelação do osso, exemplo em caso de fraturas. Mas um distúrbio dessa célula pode causar a osteoporose. Matriz óssea. Ela é orgânica, composta por proteínas, colágeno, proteogliquinas, glicoproteína, osteocalcina e osteonectina. A inorgânica é mineralizada. Revestimento da superfície óssea. O periósteo, ele é externo, dividido em duas partes, fibrosa e celular. O endósteo é interno e celular. O periósteo, este é constituído por tecido conjuntivo denso modelado, que possui fibroblastos e fibras colágeno dispostas paralelamente entre si e paralelamente à superfície do osso. Além disso, possui células capazes de se transformarem em osteoblastos, caso o osso seja sujeito à solicitação na formação de osso, tais como modificação de força ou direção de pressão, ou tensão sobre o osso, trauma mecânico, fratura, condições metabólicas que estimulem a formação do osso. O periósteo é a região do osso por onde correm vasos sanguíneos e nervos que penetram nos nossos pequenos orifícios. O endósteo é toda a superfície interna dos ossos. É revestida por células que em conjunto constituem uma camada denominada endósteo. O endósteo é geralmente uma camada muito delgada, frequentemente formada pela camada de osteoblastos e osteoclastos, colocados sobre o tecido ósseo. O endósteo reveste, portanto, não somente a parede do canal medular, mas todas as traves e porções do tecido ósseo esponjoso que há no interior do osso. Tipos de osso. A estrutura compacta não possui espaço medular, mas possui canais que abrigam nervos e vasos sanguíneos, conhecido como canais de Volkmann e canais de Havers, presente em quase toda a totalidade da diáfise dos ossos longos e na periferia dos ossos curtos, nos ossos chatos, formando duas camadas que recebem o nome de tábuas, interna e externa. O osso esponjoso apresenta amplos espaços medulares, formado por diversas trabéculas, conferindo ao osso um aspecto poroso, abrigando a medula óssea, e é encontrado na parte mais profunda da diáfise dos ossos longos, no centro de ossos curtos e separando as tábuas interna e externa dos ossos chatos. Osso primário. Ele não é lamelar
e apresenta fibras colágenas dispostas em várias direções, sem organização definida. Tem menos quantidade de minerais e maior proporção de osteócitos, quando comparada ao tecido ósseo secundário. Encontra-se pouco presente em adultos, persistindo apenas próximas suturas de ossos do crânio e alvéolos dentários. O tecido ósseo primário é formado através da ossificação intramembranosa, que surge a partir da diferenciação de células de tecido conjuntivo em osteoblastos. A membrana de tecido conjuntivo restante se condensa e forma o periósteo. Osso secundário ou laminar. O tecido ósseo secundário é a variedade geralmente encontrada no adulto. Sua principal característica é possuir fibras colágenas organizadas em lamelas, de 7 a micrômetros de espessura, ou que ficam paralelas umas às outras, ou se dispõem em camadas concêntricas em torno de canais de vasos formando sistemas de Havers ou ósseos. Os canais de Havers são uma série de tubos estreitos dentro dos ossos, que passam vasos sanguíneos e células nervosas. São formadas por lamelas concêntricas de fibras colágenas e são encontrados na região mais compacta da diáfise óssea. Meio de ossos largos. Podem ser vistos no centro de ósteos, em cortes histológicos dos ossos. Existem comunicações menores e mais transversais entre os canais de Havers, chamadas canais de Volkmann, com a mesma função de nutrir e mineralizar e inervar o osso. Os canais de Volkmann são canais microscópicos, encontrados no osso compacto. São perpendiculares aos canais de Havers e são um dos componentes do sistema de Harbinson. Os canais de Volkmann também podem transportar pequenas artérias em todos os ossos. Os canais de Volkmann não apresentam lamelas concêntricas. São responsáveis pela superpopulação existente no mundo dos linfóides, além também de uma grande variedade de hemoglobina presente no sistema hematopoético e similares. Crescimento ósseo, osteogênese. Ossificação intramembranosa. A ossificação intramembranosa é um dos tipos de formação óssea existentes e é responsável pelo desenvolvimento dos ossos chatos, especialmente aqueles que se encontram no crânio. Esse tipo de ossificação acontece no interior das membranas do tecido conjuntivo, o chamado centro de ossificação primária. As células mesenquimáticas se diferenciam em osteoblastos. Estes, por sua vez, sintetizam os osteoides, matriz óssea recém-sintetizada, que se mineralizam, dando origem aos osteócitos. Vários desses centros de ossificação acontecem simultaneamente dentro de uma membrana de tecido conjuntivo. Desse modo, as traves ósseas formadas dão aspecto esponjoso ao osso, proporcionando a penetração de vasos sanguíneos nessas cavidades, originando a medula óssea. A parte da membrana conjuntiva que não sofre ossificação passa a constituir o endósteo e o periósteo, para dentro e para fora, respectivamente. Enquanto na ossificação endocondral ocorre o desenvolvimento ósseo do centro para as extremidades, na intramembranosa ocorre de forma diferente, partindo de núcleos de ossificação que se expandem e se juntam ao longo do tempo. O crânio, por exemplo, ossifica desta maneira. Por esse motivo, deve-se tomar cuidado ao pegar na cabeça dos recém-nascidos, para não afetar o encéfalo que ainda não está totalmente protegido. Ossificação endocondral. A ossificação endocondral acontece quando as células mesodérmicas se transformam em células produtoras de cartilagem, antes do início da formação do osso. É um processo muito mais lento que a ossificação intramembranosa e ocorre na maioria das partes do esqueleto, principalmente nos ossos longos. A ossificação endocondral ocorre utilizando uma peça de cartilagem hialina como molde. Há a formação inicial de uma placa delgada de matriz óssea.
na região média da diáfise. Com essa formação óssea, vasos invadem a cartilagem, trazendo íons de cálcio, que ao se impregnar na matriz cartilaginosa, impede a difusão de substâncias. No início, os condrócitos se hipertrofiam com a chegada de muitos nutrientes e oxigênio. Depois, a matriz cartilaginosa é reduzida e mineralizada. Os condrócitos morrem por apoptose, ao deixarem de receber nutrientes por fusão. As cavidades deixadas pelos condrócitos é invadida por capilares sanguíneos e células mesenquimais indiferenciadas, osteogênicas, vindas do tecido conjuntivo adjacente. Finalmente, as células osteogênicas formam osteoblastos que produzirão matriz óssea sobre o resto de cartilagem hialina calcificada. Os osteoblastos, ao produzir a matriz óssea, acabam se englobando e dando origem a lacunas e aos cananículos. E a partir deste momento, o osteoblasto é denominado osteócito, quando está totalmente imerso na matriz óssea. Simultaneamente, a produção de matriz pelos osteoblastos. Há a invasão da região mediana do osso por osteoclastos, derivados de macrófagos da corrente sanguínea, que normalmente se localizam na face exterior dos ossos, em lacunas da matriz óssea, denominadas lacunas de Roche-Chip, que pelo processo de reabsorção óssea cria um canal interno e rapidamente se expande, e longitudinalmente no osso formando o canal medular. Esse tipo de ossificação é característico dos discos epifisiários, onde são observados várias faixas, de acordo com o estágio de ossificação. A primeira é a zona de repouso, a segunda, zona de proliferação, a terceira, a zona de cartilagem hipertrófica, e quarto, zona de cartilagem calcificada, e a quinta e última é a zona de ossificação. Esses são os passos para a ossificação do osso. Trouxemos como exemplo a prática microscópica de um tecido ósseo laminar ou secundário. A lâmina é um osso desgastado no aumento de 400 vezes. Podemos verificar o ósseo, as lamelas, o canal de Volkmann, canal de Havers e a matriz óssea. Aqui temos o detalhe de um ósseo, onde podemos perceber os canalículos e a lacuna do osteócito. Aqui temos um exemplo de ossificação endocondral, uma lâmina de disco epifisiário e aumento de 400 vezes. Podemos perceber a zona de repouso, zona proliferativa, hipertrófica, calcificada e a zona ossificada. Detalhe de um disco epifisiário. Temos a zona de repouso e a zona proliferativa. Tecido ósseo primário ou imaturo. Essa é uma lâmina de osso descalcificado em aumento de 100 vezes. Podemos perceber os osteoblastos, osteócito, a matriz óssea e a medula óssea. Detalhe de um osso primário. Osteócito, lacuna, matriz óssea e osteoblasto. Sangue. Tecido líquido. Método de estudo. Esfregaço sanguíneo. Punção venosa, polpa do dedo, lobo da orelha. O preparo da lâmina foi coleta, fixação e coloração. Exemplos de esfregaço sanguíneo. Pressão desigual, MT largo, MTO longo, MTO espesso e curto. Lâmina engordurada. Análise ao microscópio óptico. Composição. A parte líquida é o plasma e a parte figurada são as células. Elementos figurados do sangue.
Os glóbulos vermelhos em número percentual em homens e mulheres. Os glóbulos brancos, granulócitos, segmentados, lobulados, de PNN, polimorfonuclear. Glóbulos vermelhos ou eritrócitos, disco bicôncavo e anucleado. A função é de oxigenação. O reticulócito. Reticulócitos são hemácias imaturas. Leucócitos. Possuem formas esféricas, atuam na defesa do organismo e não atuam dentro da corrente sanguínea. Eles são transportados pela diapidese em tecidos. Eles são divididos em granulócitos, PMN, lobulados e segmentados. São neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Os agranulócitos mononucleares são linfócitos e monócitos. Leucócitos granulócitos. Os eosinófilos fazem fagocitose de parasitas e destrói o complexo antígeno do anticorpo. Os basófilos produzem os mediadores de alergia. Os neutrófilos fazem fagocitose e digestão intracelular de organismos. Leucócitos agranulócitos são os monócitos, que formam os macrófagos, e os linfócitos B e T, imunidade humoral e imunidade celular. Plaquetas. As plaquetas, elas podem estar isoladas ou aglutinadas. Elas originam da fragmentação citoplasmática dos megacariócitos. A função delas é a coagulação sanguínea citoplasmática dos megacariócitos. O plasma. O plasma sanguíneo é a solução rica em água de 90%, contendo proteínas a 7% e sais inorgânicos a 0,9%. São compostos por diversos aminoácidos, vitaminas, hormônios, lipoproteínas e glicose. As principais proteínas plasmáticas são albuminas, são osmóticas e atuam na manutenção da pressão. As gamoglobulinas são anticorpos, sendo chamadas de imunoglobulinas. O fibrinogênio é importante para a formação de fibrina, fundamental na etapa da coagulação. Tecido líquido, sangue. Hemopoese. Composição do sangue. As células são os elementos figurados e a massa intercelular é o plasma, a parte líquida. Células. As hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos, plaquetas e os leucócitos, que são divididos em granulócitos e divididos em neutrófilos, eosinófilos e basófilos. E os agranulócitos, que são linfócitos e monócitos. Hemopoese. A formação das células sanguíneas. O local delas são nos tecidos hematopoéticos. Tecido mileoide da medula óssea. A medula óssea vermelha é formada por células pluripotentes, grande número de células sanguíneas em diferentes graus de maturação, células adiposas, capilares sinusoides e sustentada por um estroma de tecido conjuntivo reticular. A medula óssea amarela é a maior quantidade de células adiposas predominada com a idade. Tecidos linfóides. São o baço, responde contra antígenos, remove as células velhas. Filtros de sangue. O timo produz linfócitos T. Linfonados, filtra a linfa. Tecido linfóide difuso. Produz linfócitos B e T, associado às mucosas. Aqui podemos verificar a hemopoiese no fígado, na medula óssea e na medula óssea vermelha. A célula percussora. A nomenclatura. Eritropoiese, trombopoiese, granulopoiese, monopoiese
e linfopoese. Um exemplo de eritropoese. Reticulócitos. A hemácia imatura com resíduos ribossomas em degeneração. Um exemplo de granulopoese. Exemplo de trombopoese e formação das plaquetas. Plaquetas aglutinadas e plaquetas isoladas.